Amados irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o doce amor da Virgem Maria e seu castíssimo esposo São José esteja conosco nessa sexta-feira. Amém, irmãos? Como sempre, venho com a história do santo do dia, que hoje é São José Cupertino. Gostaria sim que vocês prestassem muita atenção na história do santo, do testemunho de vida desse santo, porque nós também colocamos as nossas limitações, os nossos medos, né? Medo de falar em público, medo de servir o Senhor por causa de alguma deficiência humana, mas saibam que para Deus basta o seu sim, o resto Ele faz. Amém, irmãos? São José Cupertino nasceu em Nápoles em 1603. A exemplo de Jesus, ele também nasceu no estábulo, era filho de pais pobres, porém muito religiosos. Quando menino, tinha uma certa limitação de inteligência, tinha dificuldades até para realizar serviços manuais e rotineiros. Mas de maneira extraordinária ele se entregava nas orações. Quando jovem, foi despedido de 2 conventos franciscanos, justamente por causa dessas limitações, porque ele não conseguia cumprir os ofícios e os trabalhos rotineiros dos franciscanos. Ele sempre recorria às suas orações à Virgem Santíssima, que o curou milagrosamente de uma grave e misteriosa doença. O poder da oração de São José Cupertino foi tão grande que ele foi aceito num convento franciscano, viveu ali por 17 anos e os seus irmãos franciscanos testemunharam por mais de 70 vezes curas milagrosas. Inclusive, ele chegava em estado de oração tão profundo que a gente chama de êxtase, né? Que é quando a pessoa se eleva acima do plano sobrenatural para contemplar, desapegado dos sentidos e entregue totalmente à contemplação divina. Ele flutuava. Ele ficou muito conhecido na região, várias pessoas o procuravam atrás das curas que ele milagrosamente fazia, e teve que ser transferido para outros conventos por causa de sua fama. Porém, como a maioria dos santos, sofrem pela calúnia. Ele foi caluniado porque atribuíram esses poderes de êxtase e de curas milagrosas a feitos demoníacos. Ele foi levado ao tribunal, foi julgado e o juiz o inocentou. Porém, teve que viver recluso em um convento afastado. Após muito sofrer, São José Cupertino predisse o dia, o tempo e como ele faleceria. Faleceu aos 60 anos, de uma vida de humildade e docilidade ao carisma do Espírito Santo. São José Cupertino, rogai por nós. E o Evangelho de hoje
está em Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, embora seja um evangelho bem pequeno, ele quer nos dizer muita coisa. Ali, no começo, Jesus vem passando por diversos povoados e regiões, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. O que isso quer dizer para nós? O que estamos proclamando, meus irmãos? O que anda saindo de nossa boca? Diz a Sagrada Escritura que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, eu pergunto, o que você tem anunciado? O que eu tenho anunciado? Porque Jesus não só proclamou a boa nova, como anunciou. Não basta você proclamar a boa nova. Você precisa dar testemunho com a sua vida das boas novas do reino. Isso vem assim dizer delicadamente para a gente que devemos tomar bastante cuidado com o que estamos anunciando. Precisamos prestar bastante atenção do que anda saindo de nossas bocas, né? Como diz a palavra também, o que mata o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai da boca, né? Portanto, o convite à reflexão do que nós andamos falando, né? Que abrimos assim a nossa boca para anunciar a boa nova e para viver as coisas do reino aqui, já, entre os irmãos, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Eu tenho que ser a mesma pessoa dentro da igreja e na minha comunidade, e fora da igreja, na minha família. Então, que eu seja uma portadora da boa nova e não ficar reclamando, murmurando e falando das coisas que não são boas, né? Muitas vezes nos prendemos a notícias que não vai agregar nada a ninguém, nem mesmo a nós. Então, essa primeira parte do Evangelho vem nos chamar a atenção quanto ao que estamos proclamando e anunciando. Vem dizer ali também que
Jesus sempre era acompanhado pelos seus discípulos, né, pelos seus apóstolos e por algumas mulheres que começaram a acompanhar Jesus porque de forma agradecida por receber curas, né, de doenças e, né, também mulheres que ficaram livres de demônios, né? E nem diz aqui Maria Madalena, às vezes as pessoas fazem mau juízo, né? Falam que ela era prostituta. Bom, a palavra não fala que Maria Madalena era prostituta. Fala que ela foi liberta de 7 demônios. Esses 7 demônios, como nos explicou o Padre Alex, podem ser, né, segundo o estudo de São Gregório Magno, que também foi um santo doutor da igreja, que esses 7 demônios seriam os 7 pecados capitais, né, que estão ali entre a gula, preguiça, avareza, inveja, ira, luxúria, vaidade. Pecados que estão aí, né, bem pertinho de cada um de nós. E que sem a graça de Deus não vamos conseguir estar libertos desses demônios. Mas com a graça de Deus, daí a importância de você dizer o seu sim a Jesus, o seu sim à boa nova do reino, porque Jesus torna o nosso fardo leve, né? Então, assim como Maria Madalena e todas essas mulheres que, agradecidas por ter recebido as bem-aventuranças aqui na terra, serviram a Jesus e seus companheiros, os seus discípulos e apóstolos, com o que elas, com os bens, porque nós sentimos fome, nós sentimos sede e muitas famílias que estão aí desempregadas podem observar a providência de Deus em suas vidas. Eu tenho vivenciado isso, agradeço e louvo ao Senhor por tantas providências, né? Vivemos num mundo que não é fácil, mas estamos com Jesus. E com Jesus o nosso fardo é leve. Então, confia no Senhor, entrega seu caminho a Ele e Ele agirá. A providência divina é algo assim que Jesus não negou a ajuda dessas mulheres. Ele, como Deus, soube acolhê-las e tê-las perto dele. E toda ajuda, meu irmão, é bem-vinda. Então, o mínimo que você fizer para o reino de Deus, como Jesus mesmo disse, que até um copo de água será recompensado, Jesus não estava assim desprezando nenhum tipo de serviço que nós, né, pobres mortais, podemos fazer em benefício do reino de Deus, em benefício ao próximo que está ao nosso lado e que precisa às vezes de uma palavra, precisa às vezes um pouco de atenção, né? E às vezes até de algum alimento. Então, que na docilidade do Espírito Santo saibamos assim reconhecer que o mínimo que podemos fazer para o reino de Deus é recebido por Ele com muita alegria. Amém, irmãos? Eu espero, assim, que o Evangelho de hoje e o testemunho de São José Cupertino
possa, assim, mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes a partir de agora. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.